Saúde, irmão. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto. Hoje é o dia dos solteiros. Também é dia de Assunção de Nossa Senhora, subida aos céus. Nós somos a agência CWB de notícias. Agora, notícia verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Aqui, utilidade pública, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. G-Book. Voltamos já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT e CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. O Zaninho chegou, quinta-feira passada. E já chegou chegando o amigo do Lula, o ministro novo. Por quê? Porque a mulher já foi lá e fez um pedido, o Gilmar Ferreira Mendes pregou a caneta e já liberaram o governador das Alagoas de um probleminha que ele tinha lá no valor de 54 milhões de reais. O momento é claro nesse país. Nós vivemos uma ditadura da burocracia mais elevada, é o creme de la creme do judiciário, né, que é o Supremo Tribunal Federal, associado a membros da Câmara Federal e do Senado da República. O Lula tem um naco do poder, né, e o Lula é aquilo que a gente conhece. É o tigre da janela e o gatinho de dentro da janela. Por que eu digo isso? Porque quando ele pega o microfone, ele fica lá estertorando e dizendo que faz, não tenho medo de nada, não tenho medo de atirador, eu sou o leão da montanha. E daí ele fecha a porta e recebe o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara Federal, e o presidente do Senado da República. E aí começa o crochê. No crochê, ele é um gatinho muito simpático à divisão do poder que existe hoje no Brasil. E o poder maior, que ninguém se engane, está no Supremo Tribunal Federal. Basta ver que o Zaninho nem bem chegou, o ministro Zaninho, a mulher dele já pediu, o Gilmar atendeu e o cara de Alagoas se beneficiou. É isso que temos, goste você ou não.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a contribuição de países ricos para a preservação da floresta amazônica não é um favor, mas um pagamento de uma dívida com o planeta. Lula destacou que após a conclusão da Cúpula da Amazônia, os países da região têm condições de participar da COP28 nos Emirados Árabes, no fim do ano, cobrando esta contribuição. É muito simples compreender. Os países ricos tiveram a sua introdução na Revolução Industrial bem antes que o Brasil. Então, eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Eles conseguiram derrubar suas florestas muito antes de nós. Agora, o que eles têm de fazer é contribuir financeiramente para que outros países possam se desenvolver. Nós não queremos ajuda. Nós queremos um pagamento efetivo e é como se estivessem pagando uma conta que eles devem à humanidade, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto Aço Brasil informou que a produção nacional de aço bruto em julho de 2023 somou 2,7 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 4,7% ante o mesmo intervalo do ano anterior. Em igual período, as vendas internas atingiram 1,6 milhões de toneladas, menos 8,4% na comparação anual. A produção de laminados em julho foi de 1,9 milhão de toneladas, valor 11,8% inferior ao mesmo período de 2022. No mesmo intervalo, a produção de semicabos somou 715 mil toneladas, um aumento de 40,1%. O vice-prefeito de Curitiba, secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, confirma em entrevista exclusiva ao jornal Bem Paraná que é pré-candidato à sucessão de Rafael Greca de Macedo para as eleições de 2024 e defendeu a composição de uma chapa única dos partidos da base de Greca e também do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Ambos já declararam publicamente o apoio a Pimentel, sinalizando que esse deve ser o caminho do grupo para a disputa no ano que vem na capital. O secretário considera natural que outros partidos aliados a Ratinho Júnior tenham, nesse momento, há mais de um ano, das eleições. Outros pré-candidatos, como o deputado Neile Prevot, o ex-deputado federal Paulo Martins, também são candidatos. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu de 2,26% para 2,29%. A estimativa está no boletim Focus, pesquisa divulgada pelo Banco Central, com a projeção para os primeiros indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, é de crescimento de 1,3%. Em 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente.
Após oferta pública de ações, a Copel se transformou em uma corporação. O processo foi oficializado na sede da Bolsa de Valores B3, em São Paulo, após a cerimônia de toque de campainha, que encerrou as ofertas das ações. O evento contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do diretor-presidente da companhia, Daniel Pimentel Slaviero. Mesmo com a conclusão do processo, o Estado do Paraná se mantém como acionista relevante da companhia, sendo o único com direito a uma Golden Share, que é uma ação de classe especial que garante poder de veto em determinadas decisões e investimentos mínimos na distribuição de energia. A operação gerou 2,6 bilhões de reais aos cofres públicos, mas o lote suplementar, o valor destinado ao Estado, salta para 3,1 bilhões de reais. Todo o processo deve ser movimentado em 5,2 bilhões de reais e a participação do Estado na companhia deve passar de 31,1% para 15%. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Os vinhos com suas histórias e seus prazeres se encontram na Casa Osório. Grandes marcas, tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também whiskies, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! O Brasil conseguiu evitar prejuízos em torno de 6,2 bilhões com a não confirmação de tentativas de fraude por meio de compras online e pagamentos digitais, que representaram 4% do total de pedidos analisados de janeiro a julho deste ano. É o que revela a pesquisa Censo da Fraude, realizada pela Conduto, empresa antifraude para pagamentos online, Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito, SCPC, parceira do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. Conforme a pesquisa, entre os estados São Paulo e Rio de Janeiro, tiveram a maior participação no total de pedidos no primeiro semestre. No total de tentativas de fraude, São Paulo ficou com 40,52% e o Rio com 16,34%. Na sequência, ficaram Minas Gerais, 8,66% do total dos pedidos e 8,01% das tentativas de fraude. Paraná, 6,36% e 4,68%. E Rio Grande do Sul, 4,89% e 3,35%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja fazer neste ano um desfile cívico-militar no dia 7 de setembro, que represente um contraponto aos que eram promovidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia, segundo relatos feitos por assessores do governo, é promover uma cerimônia do tamanho da realizada pelo ex-mandatário do Palácio do Planalto, mas sem conotação partidária. O objetivo é tentar dissociar o 7 de setembro da gestão passada. Em anos anteriores, Bolsonaro costumava promover eventos político-partidários,
com a grande presença de apoiadores, depois do desfile e na esplanada dos ministérios. Por isso, auxiliares palacianos defendem que no dia, Lula evite fazer discurso público, diferenciando-se do seu antecessor. O governo federal avalia ainda adotar um slogan que remeta o feriado nacional a uma data de todos os brasileiros. Com crescimentos sucessivos nas exportações, o comércio exterior do Paraná movimentou 14,4 bilhões de dólares, 70,8 bilhões na cotação atual, entre janeiro e julho deste ano. Um avanço de 13,3% na comparação com os primeiros 7 meses de 2022, quando fechou em 12,7 bilhões de dólares, com recorde da safra deste ano. O agronegócio lidera a lista de produtos exportados pelo estado, com destaque para a soja em grão, carne de frango in natura, farelo de soja e cereais. A soja responde por 22,9% das exportações paranaenses e movimentou 3,3 bilhões de dólares entre janeiro e julho, um crescimento de 52,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, 2,1 bilhões de dólares. Maior produtora avícola do país, o Paraná também comercializou para outros países 2,2 bilhões de dólares em carne de frango in natura, alta de 5,5% em relação ao período anterior. Na sequência está o farelo de soja, com 1,1 bilhões de dólares movimentados, aumento de 12,7%. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para a retomada de julgamento o processo que trata da descriminalização das drogas para consumo pessoal. O magistrado sugeriu que o caso seja colocado em pauta na sessão da última semana. Cabe à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, agendar a ação para julgamento. Gilmar havia pedido na última sessão, em 2 de agosto, o adiamento da continuidade da análise. Até o momento, a Corte tem 4 votos para deixar de se considerar crime o porte de maconha para consumo próprio. Votaram nesse sentido Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Gilmar Mendes votou para a descriminalização, o porte para consumo pessoa de forma ampla, sem especificar drogas. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu o projeto do executivo do Moegão, que vai centralizar as descargas dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá. O investimento do governo do estado é de 592 milhões do sistema exclusivo de descarga ferroviária de grãos e farelos, conectado aos 11 terminais que integram o corredor leste de exportação, com ganho de 63% na capacidade de descarga. O projeto foi elaborado pelo consórcio Tucumã, formado por 4 empresas, que também será responsável pela execução da obra. A contratação ocorreu de modo integrado via processo licitatório em 2022 e a empresa trabalhou no projeto executivo desde janeiro. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas nos próximos meses, após análise e ajustes do projeto com cronograma de 20 meses de execução. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos.
Agora, no jornal da agência CWB de Notícias, Tecnologia e Sustentabilidade. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês o que a nossa empresa faz atualmente. A nossa empresa trabalha em alguns segmentos interessantes. O primeiro deles é que nós somos especialistas na área de para-raios. Então nós trabalhamos tanto com técnicas modernas quanto técnicas convencionais de proteção contra raios. Nós somos especializados também na parte de serviços para a indústria. Serviços para a indústria na área de correção de fator de potência, correção da qualidade da energia, medição de energia, a parte de quadros elétricos, termografia, subestações, projeto, manutenção e operação desses sistemas. Outro segmento muito forte da nossa empresa é a parte de energia solar. Nós trabalhamos com a parte de projetos, instalação, manutenção, gestão de usinas solares, para terceiros. Atendemos várias empresas do segmento de energia solar também. Então toda essa parte de operação, manutenção e projetos é com a gente. A parte de criação de usinas solares também, tanto projeto quanto instalação e operação. E agora também atendendo a parte de carregamento veicular, eletromobilidade. Eletromobilidade tem a ver com você ter carros e veículos elétricos e precisar de infraestrutura e carregadores para poder operar esse sistema. Então, desde um simples carregador para você colocar na sua casa, passando por carregadores comerciais para botar na sua indústria, no seu comércio, na sua loja, no seu supermercado, padaria, academia, até eletropostos completos, que você chega e abastece o carro em 15 minutos. E esse é um segmento bastante interessante. Clique em Saiba Mais em cada um dos nossos segmentos do site para ter mais informações. Estamos à sua disposição. Um abraço. As agências do trabalhador e postos avançados de atendimento empregaram 12.440 pessoas no Paraná no mês de julho, o que mantém o estado na liderança do ranking nacional de empregabilidade via Cine. Essas vagas representam 30,86% de todos os 40.308 contratos de trabalho intermediados pelo Sistema Único do país e é o melhor resultado neste mês nos últimos 12 anos. O recorde era de 2011, com 12.025 postos. Também houve aumento de 13% em relação às 11.069 contratações de julho de 2022. O estado de São Paulo, segundo colocado, encerrou o mesmo período com 6.436 encaixes, enquanto que Ceará, que ficou em terceiro lugar, registrou 5.580 intermediações de mão de obra realizadas por agentes do Cine. Na região sul, o Paraná foi responsável por 80% de todas as 15.541 contratações. Rio Grande do Sul e Santa Catarina colocaram 2.494 e 607 pessoas em postos de trabalho com carteira assinada no mês, respectivamente. Nos próximos 50 anos, a China e a Índia, os dois países mais populosos do mundo, terão ultrapassado os Estados Unidos e se tornado as duas maiores economias globais. Mesmo assim, continuarão ainda bem mais pobres que os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, quando considerada a renda média de sua população e não o tamanho total do produto interno bruto, o PIB, de cada um. As projeções são da Goldman Sachs e fazem parte de um relatório do banco que estimou as tendências de crescimento para as principais economias do mundo até 2075. De acordo com as estimativas, o PIB da China, hoje segundo maior do mundo, deve ultrapassar o dos Estados Unidos em 2033, enquanto que o da Índia deve chegar ao segundo lugar dos maiores países mundiais, economicamente, por volta de 2075. A Índia, que passou a China e se tornou, neste ano, o país mais populoso do mundo,
ocupa hoje a 5ª posição entre os maiores países que têm economia positiva de todo o planeta. Anote aí, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, desmontou uma ideia e uma narrativa de que o Brasil tem excesso de servidores públicos e que foi construída há várias gerações pelos inimigos do serviço público. A reportagem da Folha de São Paulo mostra que numa lista de 16 países que fizeram parte do levantamento, o Brasil está em 12º lugar. E isso acaba com a falsa ideia de que há anos vem sendo difundida para justificar a retirada de direitos, desqualificar os funcionários públicos e reduzir a oferta de serviços à população. Os números do Atlas do Estado Brasileiro, plataforma do IPEA, revelam que, pelo critério de comparação entre o tamanho da população e a qualidade de servidores, nosso país está em muita desvantagem. Aqui não foi mostrado o número de cargos em comissão. É este o volume que incha e desqualifica o serviço público brasileiro. Cargos em comissão são aqueles de assessores dos vereadores, dos prefeitos, dos secretários estaduais, dos secretários de estados, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, dos governadores, dos ministros, do judiciário e também da presidência da República. Então, está aqui destacado, efetivado e mostrado aonde que fica alto o custo Brasil. Nos cargos em comissão, nos assessores. Com um crescimento acumulado de 13,6% no volume de serviços entre janeiro e junho deste ano, o Paraná teve o 2º maior desempenho do Brasil, o melhor do sul do país, no primeiro semestre de 2023 no setor de turismo. É o que apontam os dados da pesquisa mensal de serviços divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que também colocam o Estado na vice-liderança nacional no aumento das atividades turísticas nos 6 primeiros meses deste ano, com um aumento de 12,8% no período. Os segmentos analisados pelo IBGE incluem as atividades de transporte, hotelaria, turismo, academias, escolas de ensino, beleza, arquitetura, informática, técnicos especializados e telecomunicações de dados, completam por estados. Também segmentos e os comparativos por recorde periódico podem ser consultados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Boa notícia. Um scanner desenvolvido por pesquisadores da Alemanha apresentou resultados incríveis, conseguindo captar imagens de dentro do corpo humano sem usar processos que envolvem radiação. Os dados dos estudos foram publicados na revista científica Nature Scientific Reporters. O professor Walker Beer e Patrick Vogel, do Instituto de Física da Universidade Julius Maximilian, de Warburg, na Bavária, foram os responsáveis pela novidade. Juntos, os dois apelidaram o aparelho de MPI, Imagem de Partículas Magnéticas. O scanner portátil, desenvolvido pela dupla, pode, inclusive, viabilizar e visualizar processos dinâmicos no corpo humano, como o fluxo sanguíneo, e toda essa tecnologia funciona como uma técnica baseada em monopartículas magnéticas que não estão presentes no corpo, mas são administradas ao paciente como marcadores. O resultado é um scanner pequeno e, além de rápido e sem sofrer interferências de tecidos ósseos, ele é revolucionário e, por certo, vai fazer bem a todos que precisarem.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.